Fala, meus galos! Como vocês estão? Esse aqui é o terceiro vídeo que eu estou gravando para o YouTube e o assunto que irei abordar hoje é sobre reserva de emergência. Primeiro, eu quero contar para vocês a respeito da minha história e como que eu comecei a guardar dinheiro e, mais especificamente, a fazer a minha reserva de emergência. Já tem 2 anos que eu me formei em Direito e atualmente eu advogo. Já recebi minha carteira da OAB e já tem mais ou menos 1 ano e meio que eu venho advogando. Mas não só isso, antes de ser advogado, eu sou também servidor público. Já tem mais de 10 anos que eu passei no concurso público aqui no município de São Paulo e ultimamente, depois de ter me formado, eu me formei em Direito e já consegui a tão sonhada carteira da OAB. Só que durante o período que sempre trabalhei como servidor público, nunca consegui guardar dinheiro suficiente para que eu pudesse construir um patrimônio. Atualmente eu sou casado, tenho uma filha, tenho contas para pagar, um apartamento financiado, e o dinheiro que eu recebo com o salário do serviço público não é suficiente para manter os gastos básicos. Apesar do que muita gente possa pensar, receber salário como servidor público não é aquelas coisas. Por mais incrível que possa parecer. É lógico, existem algumas profissões que ganham, são muito bem remuneradas no serviço público, mas não é o meu caso. Tanto é que eu tinha o objetivo de me formar, para tentar uma vida melhor, conseguir receber melhores salários. Só que também a área que eu atuo no direito, pelo menos para mim, ultimamente não tem sido fácil. E depois eu posso fazer um vídeo mais específico para explicar como que é para um advogado iniciante, para se advogar é fácil, se tem como ganhar muito dinheiro advogando, e a realidade de um advogado que se forma recentemente. Mas vamos lá, em relação às reservas de emergência. Como eu consegui conciliar o meu trabalho de advocacia com o meu trabalho no serviço público, uma vez que eu não precisei pedir demissão, não precisei me afastar nem nada, eu trabalho e depois que eu saio do meu serviço, eu tento exercer atividade de advocacia, pego alguns casos ali aqui, me inscrevi também na Defensoria Pública para pegar alguns casos, se bem que isso é mais para experiência do que para receber algum honorário em específico, porque a Defensoria paga muito pouco e não são tantos os casos que eles repassam para os advogados que estão inscritos na Defensoria para atuar como advogado dativo. Mas durante esse 1 ano e meio que eu venho advogando, o dinheiro que eu recebi, com o dinheiro da advocacia, eu coloquei como meta não utilizá-lo para nada, mas sim tentar guardar para formar aí uma reserva de emergência. E com o salário eu manteria minha casa, faria a compra do mês, aquela compra mais básica, pagar parcelas do apartamento, enfim, os gastos do dia a dia. E então, com o dinheiro que eu recebesse da advocacia, eu ia fazer essa reserva de emergência. Até o momento, nesse 1 ano e meio, eu já consegui juntar quase 20 mil reais. Se bem que se a gente for dividir isso, dá mais ou menos uns quase 1.500 por mês. E não era todo mês que eu recebia esses 1.500. Tinha mês que eu cheguei a não receber nada, teve mês que eu recebi um pouco mais do que 1.500, e eu fui guardando. E a intenção é poder construir um patrimônio aí nesses próximos 5 anos de 100 mil reais. Espero que seja possível, até que chegue um ponto que eu possa deixar o serviço público para focar somente na advocacia, porque isso acaba sendo muito puxado. E tem horas aí, tem momentos que eu preciso acordar 3 horas da manhã e ir dormir 11 horas, 11 e meia da noite, tendo ali apenas 3 horas de sono. Isso é muito difícil para mim. Eu, ainda mais sabendo que eu gosto de dormir bastante. Então isso acaba dando uma certa exaustão, sabe? A gente fica estressado mais rápido, cansa mais rapidamente e isso prejudica na hora de você desenvolver o seu trabalho, porque você está cansado, o estresse acaba sendo maior e então eu não acho que isso seja viável. Então logo logo eu tenho a intenção de deixar o serviço público para focar somente na advocacia. Mas aí, focar na advocacia, pelo menos para mim, na minha visão, que já estou atuando todo esse tempo, eu tenho que também não vai ser nada fácil.
porque é um mercado onde, se você não tem parentes que já são advogados, não trabalha para um escritório grande, se você é autônomo, conseguir clientes não é nada fácil, assim como muitos podem pensar que é. Enfim, também isso daqui pode ser um assunto para outro vídeo. Mas a questão é, eu achava que seria muito difícil conseguir guardar dinheiro para fazer uma reserva de emergência. Tanto é que nos 10 anos de serviço público eu nunca tinha conseguido juntar nada. Sempre que dava eu tinha alguma emergência, eu tinha que fazer empréstimos, pedir emprestado para algum familiar, algum amigo, e isso eu nunca gostei de fazer essas coisas, né? Então eu falei, eu preciso fazer, de alguma maneira, reduzir meus gastos e guardar alguma coisa, mas com o salário que eu recebia, né, como servidor público, eu não conseguia realmente guardar nada, era sempre ali contado, batia certinho com os gastos do dia a dia, não conseguia esbanjar com nada. Então, né, eu batalhei para me formar em direito e consegui guardar esse dinheiro que eu recebesse da advocacia, me mantendo só com dinheiro, com salário, né, do serviço público. E então, nesse 1 ano e meio, eu consegui juntar quase esses 20 mil reais. E eu vou te dizer uma coisa, a sensação é ótima. Sabe por quê? Porque você sabe que naquele momento, se você ficar doente ou se alguém da sua família ficar doente e precisar, né, de um dinheiro ali para utilizar com medicamento, para dar entrada numa emergência, você vai conseguir arcar sem depender de ninguém. Se você, por exemplo, precisa comprar alguma coisa para sua casa ali, que não necessariamente seja emergencial, mas é necessário comprar e você não precisa se submeter a empréstimos, a parcelar no cartão, nada disso, nossa, isso te dá um sossego, uma paz enorme. E eu estou muito feliz de ter conseguido guardar esse dinheiro. Se bem, como eu disse para vocês nos vídeos anteriores, aí quem assistiu sabe, eu fiz a burrada de usar, né, parte do dinheiro para comprar um PlayStation e para comprar um celular. O arrependimento bateu e foi enorme, foi grande. Mas isso serve pra gente como aprendizado, né? A gente passa por isso para lá na frente a gente não fazer coisa pior. Então eu imagino que depois de ter passado por isso, eu tenho agora a noção o quão importante é não usar reserva de emergência para coisas supérfluas. Não é? Mas é isso, eu queria fazer esse vídeo aqui para dizer mais ou menos, né, como foi que eu consegui juntar essa reserva de emergência, que está sendo muito interessante e que a meta, o objetivo aqui é dentro de 5 anos ter 100 mil reais na conta. Né? Então, se eu levei esse 1 ano e meio para juntar quase 20 mil reais, né? Se eu continuar recebendo essa quantidade de honorários que eu vim recebendo atualmente, a expectativa é de que em 5 anos eu consiga juntar esses 100 mil. Então, se eu conseguir, né, sempre que puder trazer vídeos para vocês mostrando como que eu faço os meus investimentos, se bem que não é investimento que eu faço, é simplesmente guardar tudo isso na caixinha do Nubank, acho que é a maneira mais fácil de você conseguir guardar dinheiro e fazer com que esse dinheiro ele renda, né, para você alguns juros. Então é o que eu venho fazendo atualmente, colocando tudo lá. E futuramente eu quero poder investir em outros tipos de aplicações que me rendam, né, um pouco mais, ou que eu possa fazer a diversificação de investimento, né? Nunca guardar o dinheiro em um único local, porque se ali tiver complicações, você acaba perdendo tudo. Então é bom sempre diversificar. E eu vou estudar um pouco mais para começar a fazer isso. E se Deus quiser, eu quero compartilhar isso com vocês, de mostrar como vem fazendo esses investimentos, né? Se vocês tiverem mais experiência do que eu, e queiram me dar dicas, eu vou ficar muito feliz se vocês postarem nos comentários aí a respeito disso, porque é uma evolução pessoal que eu quero ter, né, em várias áreas, na área financeira, na área intelectual, né, conseguir evoluir na área de comunicação, porque para a atividade que eu exerço como advogado é primordial que eu possa me comunicar com as pessoas, que eu possa transmitir os assuntos que eu tenho bastante conhecimento com propriedade, e isso vai me ajudar muito. Apesar de eu ter conhecimento dos assuntos que eu estudei, transmitir isso é muito mais complicado para mim do que parece, porque eu tenho uma certa fobia social, não gosto muito de interagir com pessoas, então isso eu preciso desbloquear o quanto antes para desenvolver a minha profissão de forma plena, sabe? Com conhecimento e saber transmitir esse conhecimento com propriedade. E, então, isso vai me ajudar nesse sentido, por isso que eu venho gravando esses vídeos. O intuito final é compartilhar com vocês as minhas experiências, mas, sobretudo, é poder desenvolver o meu poder de oratória, de comunicação, de persuasão, para que eu consiga, né, me sobressair na minha área.
Então, pessoal, no mais é isso. Esse é mais um vídeo que eu queria compartilhar com vocês, espero que gostem, tá? E não liguem aí se eu estou um pouco mais afobado hoje fazendo esse vídeo, porque eu estou bem cansado, cheguei em casa agora, logo logo tenho que levar minha filha pro balé, enfim, tá uma correria, e se eu fosse fazer isso, eu não ia gravar esse vídeo, então ia passar batido. E eu, como fiz esse compromisso comigo mesmo, principalmente comigo, e claro, se vocês gostarem, eu vou continuar fazendo isso, eu resolvi gravar agora, mesmo cansado, mesmo querendo muito não fazer isso, querendo simplesmente descansar, mas eu me dispus e estou gastando aqui esses minutos para fazer mais um vídeo e compartilhar com vocês, tá bom? Obrigado por assistirem, e se puderem, dá aquele like, comentem aí, principalmente comentem, eu não ligo tanto para like, se bem que isso é bom para o vídeo ele poder ser espalhado por mais pessoas, mas comentem para vocês o que estão achando, me deem dicas, né, e de experiências que vocês tiveram, dicas de como eu melhorar aqui para fazer esses vídeos, e vai ser importante para mim interagir com vocês, principalmente ter essa interação. Like para mim não significa nada, mas a interação é valiosa. Tá bom? Até logo, fiquem em paz. Tchau, tchau.